Malagueta Notícias apresenta Pimenta às 21h. Um oferecimento CN Motos e Super Lave Lavanderia. Olá, amigos que acompanham o nosso canal. E como eu já havia prometido, hoje nossa estreia, na verdade, desse quadro do Pimenta às 21h, que a proposta é começar exatamente às 21h e hoje dando a honra no primeiro quadro, Pastor Sérgio, da Terceira Igreja Cristã Evangélica aqui de Presidente Dutra. Pastor, muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho, né, de tudo isso que aconteceu e da pandemia, né, e os reflexos disso nas igrejas, né, tanto igreja católica como igreja evangélica. Eu acho que todas estão sofrendo, mais ou menos sofreram, né, mais ou menos o mesmo impacto, né, pastor? Quero agradecer a oportunidade e o privilégio de abrir iniciar, ser o primeiro responsabilidade. Pois é. Agradecer a Deus por ter nos concedido a honra e a graça para estarmos nesse momento e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, em especial nesse momento de pandemia, a forma como Deus tem nos ajudado. Verdade. Pastor, desculpa ter lhe cortado. Vamos do começo, começar do começo. O senhor veio da igreja de Tuntum, não é isso? Sim, sim. Na verdade, me apresentando um pouco para quem está nos assistindo, sou o pastor Sérgio, sou formado no Seminário Cristão Evangélico do Norte, sou natural de Oeiras do Pará, vim do Pará para São Luís estudar e assim que me formei fui para Tuntum, pastorear... Já foi direto para Tuntum? Isso, pastorear a segunda igreja cristã evangélica em Tuntum, e lá nós passamos 7 anos. 7 anos? Isso, pastoreando lá durante 7 anos, onde fiz muitos amigos, tenho uma amizade muito boa, gosto da cidade, e chegou ao tempo que Deus nos chamou para vir a Presidente Dutra, e já estamos aqui há 3 anos e meio, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas, resumido, esse é um pouco da nossa história de ministério. Estamos em Presidente Dutra, na Terceira Igreja Cristã Evangélica, a qual uma igreja que tem nos abraçado, tem um carinho muito grande por nós e nós pelos nossos irmãos. E nesse período Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas, através da igreja, através do ministério que estamos exercendo ali. E a gente vê o crescimento da igreja dia a dia, né, pastor? Com o trabalho desenvolvido, os irmãos participando firmemente. E já nessa questão de participação, logo esse ano a gente foi surpreendido, como eu digo, o mundo inteiro. O mundo parou praticamente com essa doença, né? Com o coronavírus aí que tirou já muitas vidas. E a gente teve aquele impacto que quase que tudo fechou. E não foi diferente com as igrejas, igreja católica, igreja evangélica, todas as igrejas, assim como o comércio de todas as cidades pararam. E os pastores, os padres, né? As autoridades religiosas viram um outro meio que é a internet, né? Como foi esse período para se adaptar? No caso da Terceira Igreja, ela não tinha essa transmissão pela internet, né? Hoje já tem. Alan, quando a gente lembra um pouco desse momento, lembro que dia 15 de março de 2020 nós fizemos o último culto público com toda a igreja. Dia 16, dia 17, 18 ali foi fecha tudo. E nós ficamos de mãos atadas ali, sem saber muito o que fazer. E Deus assim foi conduzindo os nossos corações através das redes sociais, Facebook, Instagram. E Deus foi conduzindo uma forma e chegamos no YouTube. Sim. E naquele primeiro momento,
O Malagueta Notícia nos hospedou e foi assim muito proveitoso, a igreja foi abençoada com aquele momento, mas foi algo muito novo para nós. Quando eu tinha só a responsabilidade de cuidar do sermão, de estudar, me preparar para o sermão, era uma coisa, mas de uma semana para outra eu tinha que dar conta da internet, do celular, da câmera, do local, saber se a internet estava boa. Estava boa para transmitir. Então, não foi só o sermão agora, tinha uma série de coisas. E foi muito novo, muito desafiador. E eu acredito, pastor, que isso que o senhor está dizendo foi para várias igrejas, né, espalhadas aí nesse Maranhão, nesse Brasil afora, para se adaptar, sim, sim. Né, a essa nova realidade. Quando nós nos deparamos, achávamos que era fácil. A gente via algumas igrejas já que faziam, a gente achava, não, é só colocar um tripé, um celular e botar para funcionar. Aí quando nós fomos ver como era que captava o áudio da mesa para jogar lá no YouTube. A iluminação. Tipo, percebeu que a nossa igreja não tinha uma iluminação adequada. Então foi uma série de coisas que impactou naquele momento que precisamos sentar ali e algumas vezes ser firme, porque o cansaço, o desgaste, às vezes o desânimo, não, a gente não sabe. E graças a Deus, Deus levantou pessoas para nos ajudar, inclusive você foi uma delas. Outros irmãos se disponibilizaram e, pela graça de Deus, logo nós criamos o nosso canal, né, a Terceira Igreja Cristã Evangélica, e também logo conseguimos 1000 inscritos e hoje nossos cultos estão sendo transmitidos ainda pelo canal. Mas foi muito novo, muito desafiador. E nós louvamos a Deus por ter levantado pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar e podermos vencer aquele momento que foi muito difícil. Um período assim, como o senhor, é novo para todo mundo e eu pude observar que muita gente pulou para essa ferramenta. E a gente tem um ditado popular, diz que Deus escreve torto reto por linha torta, alguma coisa assim nesse sentido. E que a gente vê o seguinte, muitas igrejas vão continuar fazendo essa transmissão e alcançando outras pessoas, não só o público interno, né, não só os seus membros, mas outras pessoas que eu vejo o seguinte, a pessoa está navegando na internet, um horário à noite, que ele está sem fazer nada, passou o dia trabalhando, está lá no celular, acha uma coisa ali interessante, ali, às vezes, uma pregação daquela toca no coração dele, né? Sim. Vai servir para ele. Então, eu vejo como foi muito proveitoso esse período. Pastor, a gente vai para um rápido intervalo, bem rapidinho, para falar do nosso patrocinador, a CN Moto, que muito nos ajuda também no nosso canal Malagueta Notícias. E já a gente volta batendo mais um papo com o pastor Sérgio. Faça seu consórcio Honda sem sair de casa. A CN Motos passe o atendimento 100% por WhatsApp. Pop 110i a partir de R$120 por mês. CG Start a partir de 170 mensais. E Pro 160 a partir de R$236 por mês. Nossa equipe está ligada no atendimento online para você realizar seu sonho com segurança e comodidade. Chama no Zap e faça seu consórcio Honda com a CN Motos. Voltamos, gente, mais uma vez, conversando com o pastor Sérgio nessa segunda parte aqui da nosso bate-papo. Depois de tudo isso, né, pastor, a gente vê que agora, né, eu estive na igreja no último domingo, peguei algumas imagens e pude observar que é um momento do retorno. Pouco a pouco, a igreja ela vai retornando, todas as igrejas. Eu tiro a terceira, porque é a nossa igreja, mas eu acredito que várias igrejas, pouco a pouco, elas estão retornando à sua rotina normal, digamos assim. Quando nós falamos em desafio, esse momento tudo foi desafiador. Parar foi desafiador, para quem tinha uma rotina. Ir para a internet foi desafiador, para quem não sabia. E retornar está sendo desafiador.
há ainda muitos mitos, né, da sociedade com relação à própria igreja mesmo, de estar ali na igreja. E aí a própria igreja ainda tem alguns irmãos que ainda não foram à igreja porque estão com medo ainda, estão receiosos. Mas o desafio nesse retorno é trazer a igreja, claro, com muita cautela. Quando nós falamos que íamos retornar, primeiro colocamos diante do Senhor, oramos, pedimos a direção do Senhor e Ele nos conduziu ao momento de retorno, com todos os protocolos, com toda a higienização. A nossa igreja foi sanitizada, sim, sim. Com todo o protocolo, distanciamento das cadeiras, né? Mas nós estamos e entendemos que esse desafio ele vai ser vencido de pouco a pouco. Pouco a pouco. Nós começamos com 15. Primeiro, quando saiu o decreto do governador e do estado, do município, liberava para 15 pessoas. E nós deixamos 15 pessoas, fazíamos uma lista no grupo da igreja. Os primeiros 15 inscritos iam para a igreja. Aí depois aumentou para 30. Os primeiros 30 inscritos iam para a igreja. E depois, por fim, saiu o decreto do governador, se eu não me engano, dia 30 de junho, que ele permitia 50% da capacidade do templo, do espaço, né? Nossa igreja cabe aí em torno de 160 pessoas sentadas. E aí nós ainda não chegamos a 50% disso, ficamos em 50 pessoas. Então foi de 15 para 30 para 50 e hoje nós ainda estamos com um espaço reduzido, distanciamento entre as cadeiras, mas já podemos ter em torno de 80, 90 pessoas nos nossos cultos, os cultos de domingo à noite, domingo pela manhã. Mas é um desafio tentar conciliar, por exemplo, o irmão que é do grupo de risco. Sim. Dizer, meu irmão, ainda não está no tempo, vai chegar o tempo. Não, pastor, eu quero ir, eu quero participar. E nós temos tentado conciliar isso, desafiado aqueles que não são do grupo de risco. Que estão com receio e não querem ir. Isso. E aqueles que são no grupo de risco, conscientizando que vai chegar o tempo, vai chegar a hora, com um pouco mais de segurança, retornarmos todo mundo. Mas tem sido desafiador. Pois é, a gente vê, pastor, porque assim que começou tudo isso, a ideia era que pegou, morreu, né? Uhum. A gente viu uns vídeos da pessoa caminhando, né, normal e caía, disse que já estava morta. E tem vários mitos aí, várias informações que eu acredito que até desencontradas, que eu vejo que na verdade nem as autoridades não sabem de fato com que estão lidando, né? Então é tudo muito novo, é tudo muito, assim, ainda sombrio, digamos assim, que a gente ainda, na verdade, ainda não sabe de fato como é que é essa doença. A gente sabe que é séria, a gente sabe que dependendo da pessoa que pegar, morre, como aqui em Presidente Dutra já teve alguns óbitos, né? Mas também a gente sabe que muita gente já foi curada. Sim. Com relação a tudo isso, eu costumo dizer que naquele primeiro momento nós fomos acometidos por um grande pavor, né? Sim. As notícias que chegavam, era aquele medo, e por isso, inclusive aqui em Presidente Dutra, quando nós fechamos, e aqui eu citei dia 15 de março, quando nós fechamos a igreja, daquele dia, nos próximos 40 dias, nós passamos em Presidente Dutra sem nenhum caso confirmado. Em média, 40 dias. Né? Mas já estava tudo fechado, estava todo mundo nas suas casas. Aqueles que já tinham guardado muita água mineral, muito papel higiênico. Compras, já estava tudo grande, tudo estocado. Pronto para a guerra. Então, e nós vivemos esse momento aqui de muitas notícias, muitas informações desencontradas. E criou um pânico na população, né? E eu tentava, nesse período, sempre trazia uma palavra à igreja de esperança, de conforto, de segurança, que a nossa paz, a nossa segurança vinha do nosso Deus. E o que eu vi,
E nesse período todo, às vezes, nós passamos a vida toda, a igreja passou a vida toda pregando que precisa confiar, que precisa descansar. Mas quando chegou mesmo a prova, nós fomos assim, muito impactados. A igreja, de modo geral, ela ficou assim, meio que impactada com essa nova doença, esse novo momento. E por vezes não soube como caminhar, como proceder. Sim. Tudo isso. Então, foi muito difícil, mas eu sempre digo que nós já estamos passando, já estamos do meio para o fim. Deus já tem nos conduzido dessa forma, em poder ver a igreja domingo pela manhã. Como eu moro ao lado da casa da igreja, a casa pastoral, e nós passamos muitos domingos sem ninguém. Fazíamos ali gravado e colocávamos no YouTube, mas a equipe que ia fazer as gravações. Mas domingo eu estava me arrumando, 2 domingos atrás, estava me arrumando, e eu comecei a ouvir o movimento dos irmãos chegando, carro chegando, e irmãos falando. Aquilo me deu uma alegria tão grande no coração, uma paz, que eu estava lá, ia vestir uma camisa, troquei de camisa, peguei a melhor camisa que tinha, coloquei pano passado, só de animado, alegre, a paz. As coisas mudando. Exatamente, né? Isso. Então Deus tem sido bondoso para conosco. Que bacana. E graças a Deus a gente vê ainda algumas pessoas ainda não tendo certo cuidado, mas eu acho que também a vida tem que continuar. Pouco a pouco as coisas vão voltando ao normal. Eu vi muito na internet algumas frases assim: se você vai no supermercado, você vai na farmácia, né? Você vai no banco. Hoje eu passei perto da Caixa Econômica, a fila estava fazendo volta lá, muita gente. Então, se você vai a todos esses lugares, então você também já pode ir à igreja, né? Principalmente porque é onde você vai buscar Deus, onde vai buscar ter um sossego, uma paz, né? Uma palavra de conforto. Desde o começo, a gente vê muitas informações, e uma das informações que saiu foi que a igreja, e houve uma discussão em volta disso. A igreja foi colocada como essencial, depois foi tirada, e ficou naquele... Mas eu vejo que a igreja, aquele momento de estar na presença de Deus, de sentir, ele faz do homem esse renovo. O homem ele consegue alcançar esse renovo a partir desse contato com Deus, com a igreja, com a comunhão, né? E isso deve ser o sustentáculo da igreja, sentir esta paz, a paz que Deus pode dar, conforto que Deus pode dar, segurança que Deus pode dar. E nisso nós temos nos baseado nesse retorno, buscando essa segurança, essa paz que só o Senhor pode nos dar. Bacana. Pastor, mais uma vez, finalizando aqui, quero lhe agradecer demais aí pelo ter aceito, né, o convite da gente para estrear esse quadro novo, Pimentas 21, que a ideia é ser às 21, não sei que dia que vai, né, mas é às 21. Então, tanto que eu discutindo com o Ronaldo como era que ia ser, ele disse: rapaz, Alan, pensa em alguma coisa, que o Ronaldo tem umas ideias muito boas, ele que fez toda essa arte, né, o Ronaldo Vieira, que é da Centro-Norte. E aí eu botei 21. Aí quando ele olhou, ele disse: cara, muito bacana, aí vamos usar. Que a ideia do quadro é essa, né? E às 21, porque é um horário, né, 9 da noite, é um horário que a gente imagina que está todo mundo ali em casa, quem passou o dia trabalhando, é o horário que você está deitado no sofá ou na cama, mexendo no celular, né? Então, pastor, muito obrigado. Pode deixar suas considerações finais aí para o nosso público. Bem, Alan, eu que agradeço a oportunidade de poder conceder esse momento aqui de explicações, até falar um pouco sobre a igreja, sobre esse retorno. Então, eu agradeço a Deus e quero aqui externar a minha alegria em poder, como eu citei aqui na minha fala, esse canal nos abençoou no começo da pandemia, abriu as portas para nós fazermos quando nós, não é que a gente já saiba alguma coisa, mas como nós éramos mais leigos ainda nessa questão de internet, de YouTube. Todo dia a gente está aprendendo. Exatamente.
Malagueta Notícias abriu as portas para a gente. Nós somos muito gratos ao Senhor por sua vida, por esse canal que foi bênção e tem sido bênção. E aqui deixar a minha palavra a você, meu querido amigo, meu querido irmão, a você que é membro de alguma igreja, nesse momento de retorno aos cultos públicos, faça a sua parte, retorne de maneira cuidadosa, com todos os cuidados. Uma coisa que eu sempre tenho dito aos irmãos da igreja é: nós não desconsideramos que há uma doença, nós consideramos que há algo que tem assolado o mundo como um todo, mas que a gente precisa continuar tendo fé, buscando ao Senhor, a termos os cuidados, mas acima de tudo, considerarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Deus, ele continua sendo Deus e continuará sendo Deus. Então basta confiarmos, acreditarmos que as coisas que Deus permite que vivamos, que passamos, Ele permite e Ele tem um objetivo, tem algo a nos mostrar e a nos ensinar através dessa situação. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Faça um convite a você. Se você ainda não foi para a sua igreja, não foi para nenhuma igreja, desejar nos visitar, nossa igreja fica ali na Avenida Tancredo Neves, número 657, na Vila Militar. Será muito bem-vindo nossos cultos, domingo pela manhã e à noite, às 18 horas. Terça-feira, culto de oração e quinta, culto de estudo bíblico. Será muito bem-vindo em nosso meio. Alan, que Deus abençoe. Amém. Que esse quadro seja bênção, que esse quadro realmente alcance as pessoas e as pessoas sejam impulsionados com notícias, informações e tantas outras coisas que virá. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, pastor. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração, pelo senhor ter aceito. A gente já está com outras pessoas aí daqui de Presidente Dutra já agendadas para a gente fazer entrevista aqui no nosso estúdio e levar informações para vocês, né? Já tem viagens, eu estou com a ideia de algumas viagens em algumas cidades aqui na nossa região que tem uma história. Eu gosto muito de buscar histórias da cidade e assim, a gente está com muitas ideias, só deixar acalmar mais um pouco essa questão dessa doença para a gente começar a rodar e levar mais conteúdo para o nosso canal. Até a próxima, tchau, tchau, fique com Deus. Pimenta às 21h. Um oferecimento CN Motos e Super Lave Lavanderia.